Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, parando o seu tempo para poder meditar na palavra de Deus. E olha, eu tenho que te falar, a lição desse trimestre está fantástica. Os temas do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele nos ensina muitas coisas. É o evangelho mais teológico que nós temos ali no Novo Testamento, em alguns segmentos. E é o que fala mais próximo da realidade de Jesus. Queridos, essa lição tem trazido grandes lições para a minha vida e eu espero que tenha trazido algo de especial para você também. Então, por favor, não fique sem o conteúdo. Vai lá. Faça sua assinatura pela CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, ou você baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina e você terá esse conteúdo aqui gratuitamente na palma da sua mão através do seu telefone, do seu smartphone ou seu iPhone, o que você tiver, tá bom? Não fique sem esse conteúdo, porque eu tenho certeza que é o pão espiritual de todos os seus dias que você precisa ter para você viver espiritualmente nessa terra. Queridos, se você ainda também não foi lá no YouTube, vai lá, nos dá aquela moralzinha, por favor. @PaulistaLeste. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique por dentro das novidades do nosso campo. E também, se você quiser nos seguir através do Instagram, mips.apl. Tá vendo aqui? Vai aparecer o GC aqui embaixo. Isso aqui, vai lá, clica. Fique por dentro do conteúdo da Escola Sabatina, dos rios, dos cortes que nós temos, porque foi criado especialmente para você. E quero aqui agradecer novamente a presença dos nossos amigos, Pastor Alisson Brasil, que está aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Manda um abraço pro seu povo, meu querido. É um prazer. No último eu mandei um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Agora o meu abraço é para minha esposa, para Érica, e para a noiva de Cristo, para minha igreja, Vila Dirce. Super abraço para vocês, irmãos queridos. E temos aqui o pastor Alex, nosso líder de Ministério Pessoal, Escola Sabatina, lá da Associação Paulistana. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui conosco. Manda um abraço pro seu povo aí, em nome do Senhor. Alegria minha, pastor Léo. Muito obrigado, você que está tirando um tempo para aprender junto conosco as bênçãos dessa lição maravilhosa. Quero mandar um abraço muito especial, uma bênção em nome de Jesus para todos os 66 distritos ali da nossa Associação Paulistana, para todos os professores e alunos de lá e todos os demais que nos assistem nesse podcast também. Pois é, e você da Associação Paulistana, por favor, vai lá, compartilhe o nosso podcast. Pastor Alex vai mandar o link para os professores, não vai, pastor? Isso, claro. Pastor Alisson Brasil também. Para o meu distrito, vamos lá. Ajuda nós vencendo a vida, para manter o canal aqui, porque não tá fácil. Somos um time. Isso aí. Um time não só de 11, é de muito mais. Isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Gente, lição 5, Testemunho dos Samaritanos. Uma lição maravilhosa que eu quero convidar a você, pastor Alex, para nos dirigir em oração para começarmos o estudo da palavra de Deus. Vamos lá. Deus amado, obrigado pelo enriquecimento da palavra que enriquece, amadurece, liberta, reconsidera, nos faz reajustar o foco em rumo ao céu maravilhoso que o Senhor quer que estejamos, levando outros conosco. Amém. Nós vamos recapitular esse estudo sobre os samaritanos e a abordagem que o Senhor deu a eles. Importantíssimo para aprendermos sobre preconceitos e como eles têm que ser derrubados diante da tua força da palavra libertadora. Amém. Ser conosco, tanto para o conhecimento pessoal, como para a prática de ganhar pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, lição 5. O dia de sábado eu achei muito interessante o testemunho dos samaritanos. Versos para memorizar. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Havia uma guerra miserável entre os samaritanos e os judeus, né? Era uma questão ideológica, sociológica e territorial também. Reino do Norte contra Reino do Sul, sempre aquela lá anterior a gente fala bagunça, a gente fala uma bazunga danada. E aqui nós vemos ali, quem que eram esses samaritanos? Por que tanta dificuldade
em aceitar, às vezes, o cristianismo ou em aceitar a palavra do Deus vivo naquela época? Nos nossos dias, talvez quando nós ouvimos falar de samaritanos, a gente não pare tanto para refletir em quantas implicações isso tinha na época de Cristo, como que esse relacionamento ele era trincado, né? Então, 722 anos antes de tudo isso aqui que nós vamos falar agora acontecer, veja, 722 anos antes, teve uma guerra ali em Jerusalém, e aí você tem os assírios e a Babilônia. A Síria pega uma parte do povo judeu, leva para cativeiro. A Babilônia pega outra parte do povo e leva também para a Babilônia. Só que a Síria, eles tinham uma estratégia de guerra. Qual que era a estratégia de guerra da Síria? Para você não deixar ninguém para depois voltar-se contra o império, eles misturavam os povos. Então vamos misturar aqui os assírios com os judeus que ficaram ali. Os mais pobres, né? Eles deixavam. Então eles começavam a misturar de modo que quando passava um tempo, a criança que havia sido deixada crescia, ela já não tinha mais aquela hostilidade contra a Síria. Por quê? Porque agora nós somos um povo. O meu pai é assírio, meu avô é assírio. Então já não tinha mais esse clima de guerra. Eles aceitavam o poder, o domínio com maior facilidade. E aqui é nesse contexto que os assírios eles invadem, eles misturam o povo, depois voltam os judeus lá, voltam os judeus da Babilônia, e quando os judeus eles chegam então, eles encontram um outro povo que agora é um judeu que eles chamavam de sangue misturado, não era o sangue puro, e é daqui a chave de onde começa todo o preconceito, né? Então, bem, a gente já ouviu essa ideologia, né? Nós temos o sangue puro, você não tem, nós somos do sul, você é do sudeste, você é do norte, né? Eu sou aqui do Sudeste, enfim, a gente acaba, isso acaba transcorrendo até os nossos dias. Então, era uma questão muito difícil, você tinha uma questão política, tinha a questão religiosa, eles construíram também uma igreja, a igreja que o templo, né, melhor dizendo, o templo que eles construíram em Gerizim, que depois é destruído ali, 120 alguma coisa, eles até fala 128 anos antes de Cristo, o templo é destruído também. Só que isso deixou a relação deles truncada. Por quê? Você tinha um povo, e é interessante isso, né? É uma briga que eles não viram, uma guerra que eles não guerrearam, discussão que eles não participaram, mas 722 anos depois, eles estão fazendo as mesmas coisas que começou lá atrás. De modo que era difícil para um judeu ele conversar com um samaritano e vice-versa. Eles só tinham comunicação quando precisava comercializar alguma coisa, trocar algum objeto, ou, em caso extremo, para pedir água. Não fosse por isso, não tinha conversa alguma, não tinha cortesia nenhuma, cordialidade nenhuma entre judeus e samaritanos. O clima aqui é de tensão, é tenso, o clima aqui é de tensão entre esses dois povos, né? E voltando ainda à origem, né, pastor Alisson, Léo, vocês, professores, alunos que estão nos assistindo, nenhum povo, nem o outro tinha culpa daquele contexto todo, né? Sim. Que eram os opressores que tiraram os judeus, esses mesmos opressores colocaram povos estrangeiros que já tinham sido vítimas antes dos judeus para ocupar aquele espaço. Quando os judeus voltam de lá, tem o lugar ocupado, mas não na má fé de quem está lá, porque eles foram colocados lá goela abaixo, assim como eles foram retirados goela abaixo também, né? Mas fica esse climão que dura quase um milênio aqui, né? 700 e tantos anos, e Jesus nunca se contentou com isso, nem lá e nem 722 anos depois. E ele já trabalha para poder unificar de novo no Evangelho. Aí de novo a beleza de Cristo, do Evangelho e a força de conexão que esse Evangelho propõe, né? Que revoluciona todos nós, que incomoda, porque nós também temos nossos partidarismos ideológicos, filosóficos, políticos, religiosos, mas quanto mais para o Evangelho nós vamos, mais vemos isso sendo derrubado na proposta de Deus. Se a gente fica longe da proposta dele, só no discurso religioso, vamos continuar com nossas barreiras. Mas quando nos aproximamos dele, menos barreiras, mais barreiras vão sendo derribadas, porque ele quer união, porque todos somos unidos nele, né? Aí Jesus ele dá a ênfase verdadeira entre você ser religioso
e você viver uma religiosidade. Eu acho muito interessante, porque ali você, no encontro de domingo, que fala o contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, você vê uma rincha um pouco agora entre os discípulos de João Batista, porque estavam reclamando que eles estavam indo para os lugares mais longevos, e Jesus ficando próximo ali da Judéia, Samaria, que estava o propósito dele era pregar ali. Como o pastor Alisson disse, não havia cortesia, havia muita hostilidade entre esses dois povos. Enquanto Nicodemos ele foi numa calada da noite para poder conversar com Jesus, para que as pessoas não vissem, uma mulher tentou se esconder de Cristo em plena luz do dia, não ser incomodada por ele, né? E você vê Jesus ele desviando todo o seu percurso para encontrar uma única pessoa. Quantas vezes pode haver vários relatos que não foram colocados na Bíblia de Jesus ter feito isso? Nos momentos que ele deixava sós os discípulos, ele saía para poder encontrar alguém, salvar uma única pessoa. Como que o contexto desse encontro com Jesus e a mulher samaritana? O que a gente pode trazer de beleza para os nossos professores hoje? O contexto ele guarda algumas similaridades até com o livro de Gênesis, né? Porque você tem no começo de Gênesis, Deus ele vai atrás de Adão, depois ele vai para conversar com Caim, e aqui você tem aqui um contexto em que Cristo ele vai até um lugar onde nós não esperaríamos. Cristo ele é livre, e a liberdade de Jesus faz com que ele vá a lugares que nós não imaginaríamos. No contexto da mulher samaritana, ele vai até um poço, meio-dia, com sede, num lugar inóspito, e disposto a iniciar uma conversa com uma mulher. O livro de João é bem claro dizendo que era-lhe necessário. E aqui você tem uma contrafação que João nos traz interessante, né? Porque no capítulo 3 você tem o que de melhor o judaísmo podia oferecer. Um fariseu rico, aristocrata, um homem respeitado. Só que no capítulo 4, na história da samaritana, você tem o que de pior uma sociedade pode oferecer. É uma mulher, ela tem uma vida promíscua, ela já foi casada várias vezes, ela não tem valor nenhum para a sociedade, nem ela é capaz de se identificar de uma maneira verdadeira. Então, você tem aqui, logo no começo do evangelho, um contraste muito grande entre o que de melhor o judaísmo tem e o que de pior uma sociedade pode ter. E Cristo é livre. E a liberdade dele faz com que ele vá até essas pessoas, ele aceita falar com o Nicodemos de noite, no escuro, mas ele também ele provoca esse encontro com essa mulher em plena luz do dia, porque ele é livre. Cristo, de tão humano que era, acho que é uma frase do Amin Rodor, né? Que essa frase me impressiona, acho que cabe bem aqui. De tão humano que era, ele só poderia ser Deus. É isso, né? A humanidade, a sensibilidade de Cristo para com esta mulher, de ir até o lugar disposto a iniciar um diálogo com ela, é o maior testemunho de que realmente ele era alguma coisa maior do que ela estava compreendendo naquele momento, né? E a riqueza desse paralelo, né? Porque nada na regência de Deus é ao acaso, inclusive a sequência das histórias organizadas no texto bíblico, né? Capítulo 3, o encontro com Nicodemos, capítulo 4, com a mulher de Samaria. Então você vê o seguinte, um paralelo bem interessante. No capítulo 3, Nicodemos, ele está lá em cima do pedestal. Deus vai puxando, ei, desce daqui para você ter um encontro, porque você precisa ter olho no olho comigo. Você está muito em cima, baixa a bola aí, baixa a guarda, vem aqui olho no olho. Com a mulher que se sentia lá embaixo, sou samaritana, sou mulher, tenho uma vida, além de samaritana e mulher, minha vida familiar é toda enrolada, eu sou a escória social, eu me sinto assim porque me tratam assim o tempo todo, mesmo quando eu tento esquecer, os olhares vão me mostrando isso o tempo todo. Aí, com ela, é o contrário do que ele faz com Nicodemos, também trazendo o olho no olho, mas você está muito embaixo, sobe aqui. Você não é esse nada que você está pensando, não. Levanta, levanta, levanta. Você é preciosa. Deixa eu olhar nos seus olhos. Então, para Nicodemos olhar nos olhos de Jesus, ele teve que ser puxado do pedestal. Para a mulher ser encontrada por Jesus olho no olho, teve que ser puxada do buraco que estava. Mas sempre olho no olho, e é o que Jesus faz. E aí eu faço o desafio para você. Será que no seu encontro com Jesus, ele tentando olhar olho no olho, ele tem que te tirar do pedestal, que você está se achando demais pelo seu contexto, ou ele tem que te puxar do buraco, você está sentindo nada, mas precisa olhar para ele. Olhando para ele, estando lá em cima ou estando lá embaixo, ele te coloca no equilíbrio da jornada espiritual para te levar para a eternidade.
Eu acho interessante esse contexto que vocês colocaram, porque a mulher junto ao poço, da lição de segunda, esse ódio que se apresentava entre as nações impedia até aquela mulher poder fazer algo por Cristo. Infelizmente, às vezes nós somos preconceituosos, como adventistas. Sim. Achamos que somos exclusivistas. Desculpa mas falar isso, mas é a verdade. Como eu disse na lição passada, às vezes a gente pensa que já estamos salvos. Que somos uma nação diferente. Nós temos algo de diferente para apresentar ao mundo. Mas nós não somos o diferente é a mensagem. Isso. Nós não somos melhor do que ninguém. E, infelizmente, Jesus estava para quebrar esse tabu e essa tradição que foi colocada entre os judeus. A mulher samaritana, ela precisou conhecer o que era a água verdadeira. De onde ela poderia beber e nunca mais ter sede. Como que a gente pode colocar isso para os nossos alunos, os nossos professores, que ambos as histórias, se você vê de Nicodemos e você vê da mulher, Jesus estava ali para quebrar barreiras. Às vezes, nós usamos aquele texto de Mateus que fala assim, em vão é seguir tradições humanas. A gente sempre adora falar isso, para assembleiano, para católico, para espírita, mas e as tradições que nós colocamos dentro da nossa igreja que precisam ser derrubadas? Como que a gente pode trabalhar isso nos dias de hoje? Tem um experimento que eles fizeram com a psicologia social. Nossa, doutor, gente, por favor. Não, é porque é interessante justamente essa questão do preconceito. Como que você quebra o preconceito? E eles fizeram um experimento. Eles pegaram pessoas diferentes, de diferentes idades, diferente escolaridade e diferentes status financeiros, e eles deixaram todas essas pessoas juntas para entender como que essa dinâmica iria acontecer, para entender se os ricos iriam ficar com os ricos, se os intelectuais iriam se juntar com os intelectuais. E o que eles perceberam, essa conclusão, né? Que se você deixa um grupo de pessoas, independente de quem elas são ou o que elas representam, mas elas tendo o mesmo acesso, o mesmo local, elas têm o mesmo local, o mesmo acesso e a mesma possibilidade, o preconceito ele praticamente não existe, ele passa a não existir. As pessoas, quando elas têm o mesmo acesso, as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades, elas passam a interagir umas com as outras, independente do que a pessoa é fora daquele ambiente. Eu estudei, eu morei, inclusive, em universidade, internato, regime de internato. E hoje eu percebo que, bem, eu tinha amigos poliglotas, eu tinha amigos que eram muito ricos, eu tinha pessoas também que tinham uma vida bem inferior à que eu tive. Só que lá na universidade, no internato, nivela. Como que a gente pode, tudo isso para dizer assim, como que a gente pode quebrar o preconceito, né? Tratando cada pessoa como uma pessoa, né? Que o nosso encontro com uma outra pessoa seja apenas um encontro com uma outra pessoa. Na igreja tem muitas pessoas que são sensibilizadas. Tem gente que teve uma vida difícil, que sofreu preconceito, que sofreu abuso, e vai na igreja, e se ela entende na igreja que eu só consigo falar com o outro se eu tiver um status, eu preciso me arrumar bens, eu preciso ser alguém. Se ela entende esse modus operandi na igreja, aí a pergunta é a pergunta bíblica, né? Se nós fazemos isso, qual é a diferença entre ser cristão e não ser cristão? Sendo que os gentios, quem está lá fora, a sociedade faz a mesma coisa. A gente não pode reproduzir isso, né? É interessante, é importante que quem está dentro da igreja, dentro da comunidade, ela entenda que nós temos uma cabeça, mas que todo mundo é corpo, todo mundo tem uma função, né? Bem, Cristo, ele conseguia, de uma maneira bem interessante, ele conseguia mostrar que ele era divino, mas a pessoa entendia de uma forma humana, né? Ele tinha essa humildade real, né? Então, e é extraordinário essa mescla de Cristo, né? Ele é 100% Deus divino e 100% humano, né? E eu gosto muito, de novo, de aplicar a missão que ele nos dá, que nós continuamos a missão dele na nossa, né? Evangelizando, contagiando as pessoas, apaixonando as pessoas com o evangelho. E ele é um grande mestre nisso também. Você vê na estratégia com a mulher.
Ela se sentia lá embaixo por ser samaritana, por ser mulher, por ter a vida familiar enrolada. Jesus era homem, era um rabi, tinha uma eloquência, e ele podia começar a abordagem na palavra, no que ele tinha para oferecer para ela, mas ia criar bloqueio. Ele podia começar a abordagem partindo dele, mas de novo ia reforçar o bloqueio. E aí ele inverte tudo porque o foco dele é ela. Ele quer salvá-la, ele quer apresentar o evangelho para ela, mas o foco não é, naquele momento do encontro, não é nem a mensagem e nem ele. O foco é ela. Ele olha para ela em todo aquele contexto e ao invés de lhe oferecer a água da vida, que era isso que ele queria dar e era isso que ela precisava, mas se ele começasse por isso ia dar errado, pelo contexto dela, ele começa pedindo um favor. Você, por favor, me dê água. Então, olha a estratégia, né? Ele foca na pessoa. Se você ouve os grandes testemunhos, se você olhar para o seu testemunho pessoal de como você foi alcançado por Jesus através de alguma pessoa, você vai se lembrar de que o grande elemento foi quem foi usado por Deus para te alcançar, focou em você, focou nas suas necessidades, te deu um abraço, te deu um carinho, te deu um conselho, te deu uma ajuda na hora que você mais precisava. E aí depois veio o evangelho, veio a mensagem, e aí você abraçou e foi lindo. Mas começa assim, e com a mulher samaritana foi desse jeito. Jesus se aproximava das pessoas querendo bem, o método de Cristo, né? Se aproximava das pessoas querendo bem, identificava as suas necessidades quando se misturava com as pessoas, ganhava então, suprindo a necessidade e a confiança, e aí dizia, vem, segue-me, e foi exatamente isso que ele fez com a mulher, e se você fizer isso com qualquer encontro seu, vai ter a mesma eficácia. Foque na pessoa, interesse na pessoa, ame a pessoa, se desprenda pela pessoa, e como consequência relacional vai vir a mensagem e a aceitação. E aonde que nós entramos nessa parte de terça-feira que eu achei muito bacana, Senhor, me dê dessa água. A analogia que a lição ela coloca, faz um paralelo de Ezequiel capítulo 36, que então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. E Jesus ele fala sobre o nascer das águas com Nicodemos, fala da mulher sobre beber da fonte da água da vida eterna, e sempre levando para um contexto espiritual e os dois entendendo num contexto literal. Às vezes nós não entendemos algumas situações em que nós vivemos ou passamos. A gente quer literalizar tudo às vezes, né? Para ficar mais palpável, né? Não ser algo tão abstrato na vida. Como que nós podemos entender esse contexto de terça-feira? Senhor, me dê dessa água. Jesus ele está falando literalmente da nossa conversão, da nossa mudança de vida. Como que eu posso trabalhar esse contexto na minha vida todos os dias para que eu possa alcançar o desejo de Deus para beber dessa água que nunca mais terei sede? Para nós aqui, a relação nossa com a água é uma relação natural. A maior parte de nós, ou muitos de nós, não tem essa privação de água essa daqui, como a que a mulher tinha, né? Então nós temos água potável. É claro, alguém pode, de repente, no seu bairro, experimentar a falta de água por algumas horas, ficar um dia sem água, mas aqui a situação era mais precária ainda, né? Essa mulher, ela não tinha água potável, ela precisava andar quilômetros para buscar água, e não é muita água, é um balde de água que ela conseguisse levar para casa dela, que com essa água aqui, era água que ela bebia, era água que ela fazia comida, a situação era bem precária. E hoje, olha que interessante isso, né? Hoje nós sabemos o benefício da água para nós. Então, os especialistas têm dito, por exemplo, que você tomar banho com água fria, ela deixa o seu cabelo mais brilhoso. Olha só, ela tem um benefício no couro cabeludo. É um anti-caspa perfeito. A água também, diminui a queda também? Olha, queda eu não li sobre queda, viu? Sobre queda, eu acho que é implante de cabelo. A água, ela também ela aumenta, melhora a textura da pele. A água, ela melhora o processo digestório. Então, olha quanta coisa. A água, ela faz que o olhar também, quem toma 2 litros de água por dia, você acelera em até 18% o seu raciocínio. Água.
Em outras palavras, Cristo estava dizendo para essa mulher que o que ele tinha para ela era tão elementar para o corpo quanto ele era para o espírito. O que ele tinha para ele dar para ela, no entanto, sem isso, sem essa água, ela ficaria além da sede, ela perderia todos os outros benefícios, ainda que ela nem sabia, ela nem tinha conhecimento dos benefícios que ela ia perder. Ou seja, Cristo ele é muito mais do que nós podemos imaginar, mas ficar sem ele para a alma é tão elementar como ficar sem água para o corpo. Então, essa é uma das lições, das principais lições que Cristo ele nos deixa quando ele diz para a mulher, olha, eu quero te dar uma água. E a água que eu vou te dar, ela vai te ajudar de maneira que vai suprir a sua sede, mas muito mais, ela vai ser uma fonte no teu coração a jorrar para a vida eterna. Isso mesmo. E no contexto, pastor Alex, o senhor acha esse área de Jesus me dê dessa água, pedindo para a mulher pegar algo para ele, que antigamente quem mais trabalhava no contexto braçal eram as mulheres, eram os homens, né? Me dê dessa água. O que o ser humano pode fazer, Deus não faz, né? Uhum. E essa junção entre o divino e o humano nesse momento, o que você É consegue pensar? É espetacular aqui, né? Você percebe a estratégia de Cristo e ele é o nosso exemplo para ganhar pessoas. Um método dele é o que nós temos que aplicar. O que ele fazia, nós temos que fazer para dar certo como dava com ele. E olha só, ele dá a ela um senso de utilidade primeiro, né? Eu quero uma água e quem pode me dar água, porque eu não tenho o balde, eu não tenho a corda, você que tem aí, eu quero a água que você pode dar. A surpreende, peraí, você está pedindo para mim, nesses nossos contextos diferentes e opostos, você está pedindo para mim, sim, eu quero água, eu tenho sede, me dá. E aí ela se surpreende, questiona um pouco sobre isso para ver se isso é isso mesmo. Quando ela vê que realmente o que ele queria naquele momento era a água dela, ela deu. E aí flui uma prosa boa a partir disso, Jesus fazendo ponte com a outra água que agora quem tinha a oferecer era ele. Deu certo? Claro que deu, olha a reação dela. Eu quero essa água, eu quero me dar dessa água, né? Então, é interessante. Para ele ressuscitar Lázaro, ele pediu para os homens removerem a pedra. Para ele dar da água da vida para ela, ele pediu primeiro a água dela. Então, tem alguma participação sua que é importantíssima. Você precisa ser membro ativo no processo de salvação que Jesus está operando em você. Porém, que fique claro que a sua água não se compara à água dele, que o seu remover a pedra não se compara à ressurreição que ele operará, que a sua participação em levar a palavra de coração para outra pessoa não se compara ao milagre do Espírito que converterá essa pessoa que está ouvindo. Vamos pôr os pontos nos lugares certos. Você tem uma parte e ele espera essa parte para te dar senso de utilidade, para você se sentir ativo na missão de salvar os outros. Mas quem opera mesmo é ele, e isso é extraordinário, porque, aliás, fazendo você se abre para o fazer dele. E aqui nós entramos na parte de quarta-feira, a revelação de Jesus. Eu achei muito interessante essa parte da lição, porque assim, aquela mulher começa a perguntar o contexto da adoração, aonde deveria acontecer, o que era o certo, o que era errado. Tem gente que vai abrir a boca lá na tua classe, que vai falar lá, tá vendo? Não importa, eu posso adorar a Deus da minha casa, posso assistir pela internet, não preciso ir da igreja mais. É esse o contexto, pastores, que a lição está falando? Ou não tem nada a ver com isso? É interessante que Jesus, ele claramente destaca para a mulher aonde é o lugar de adoração. Ele está ali sendo muito dócil, muito agradável com ela, pedindo água, se submetendo ali, mas quando ela toca em algo que é extremamente importante, Cristo ele se posiciona, né? Aliás, ele sempre se posiciona em perguntas diretas, ele se posiciona. És tu o Cristo? Tu disseste, né? O reino é meu, olha, mas você vai ver eu vindo aqui nas nuvens do céu, à direita do Todo-Poderoso, com todos os anjos, né? Então, e aqui ele se posiciona também, olha, o verdadeiro lugar de adoração é Jerusalém. É Jerusalém. Ele deixa isso claro para ela. Eu acho interessante isso porque você tem essa questão de igreja, né? Qual que é a igreja? Se eu vou ou não para a igreja, mas também tem uma outra questão, né?
qualquer igreja serve, né? Qualquer lugar eu posso adorar a Deus. Basta eu ter amor, as pessoas se respeitarem. Não é isso que Cristo está dizendo aqui. Na época dele... O que importa é que Deus está no meu coração. O que importa é que Deus está no meu coração, né? Só que aqui Cristo ele é direto. Na época dele, você já tinha outros sistemas de religiosidade. Já existia na época dele. Você tem sistemas filosóficos, você tem a cidade de Corinto, você tem outras maneiras de adorar, mas ele está dizendo, olha, não... a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Ele é claro com isso. Bem, no entanto, eu gostaria de destacar aqui, né, na revelação de que Cristo faz, é que ele não está tão preocupado com a popularidade dele, né? Ele não parece preocupado com a popularidade dele. Veja, no capítulo 3 ele fala com o fariseu. Com o fariseu, e talvez os próprios discípulos não tenham entendido nada, porque os fariseus perseguindo. No capítulo 4, ele fala com uma mulher. É uma crise, assim, né? Como, por exemplo, nós vermos um cristão... Bem, vamos lá. É como você vê um cristão na Avenida Paulista, no dia da parada gay. E você diz, que ele está lá conversando com quem... passou lá e foi parar para falar de Cristo. Como assim você foi lá? Mas assim, e sei que alguns podem achar que é absurdo essa comparação, mas é isso escandalizou. Era um judeu falando com um samaritano e pior, entre aspas, pior, para ela. Ele não fala para o Nicodemos, ele claramente como ela falou, ele não falou até aqui para os discípulos claramente como falou, mas para ela, ele disse, não, eu sou o Messias. O que fala contigo, sou eu sou o Messias. É a primeira vez no livro de João que Jesus está abertamente dizendo, eu sou o Messias. Para quem que ele fala? Para uma mulher que era uma vergonha social, uma mulher samaritana e que tinha vários maridos, o que estava não era marido dela, para essa ele diz, sou eu. Bom, um parênteses de destaque social e espiritual para nós aqui, Pastor Léo e você que está nos assistindo. Deus é extremamente contra, quando você vai à Bíblia, é extremamente contra o machismo. A ideia de que o homem é superior. Mas vou mexer com alguns moderninhos, hein? Deus também é extremamente contra o feminismo, em que a mulher é superior. Todas essas duas ideias opostas, que divergem, que criam extremos, são diabólicas. Porque para Deus é o homem e a mulher tirada do homem de perto do coração, né? É um e outro se complementando. A ideia de casamento foi Deus que criou o homem e a mulher se complementando. Então, quando ele escolhe primeiro a mulher para falar que ele é o Messias, não é porque, olha, estou levantando a bandeira aqui das mulheres, eu estou te falando, mulher de Samaria, que você foi a escolhida porque eu quero valorizar você socialmente. Não. Na atitude de Jesus falando para ela, eu te valorizo como ser humano, não menos que os outros. Eu te valorizo como ser humano. Ele não dá destaque, você é mais. Em nenhum momento ele também dá a entender que é menos. Não, não é igual. Em todo o tratamento que ele dá às mulheres, também a primeira anunciação da ressurreição, também foi a mulheres, né? Mas não para destacar, mulher, você vale mais que os homens. Não, para dizer, você vale tanto quanto os homens. Se naquela época fosse o feminismo, eu penso que ele apareceria primeiro para os homens. Para dizer, homem, você, não se esqueça, você vale também. Mas como naquele contexto era machismo, ele deu destaques especiais para as mulheres, para dizer, ei, vocês são tão quanto os homens. Então, se você é de Deus, se você é reflexo de Cristo, mulher não é mais e também não é menos. Homem não é mais, também não é menos. Você não levanta bandeira de machismo e nem levanta bandeira de feminismo. Você levanta bandeira de seres humanos que valem, que são especiais, coração a coração, destaque, valorização e o evangelho focado para salvá-los. Isso aí. E quando nós entramos na parte de quinta-feira, que nós estamos encerrando nossa lição, o testemunho dos samaritanos, a conversa de Jesus com a samaritana foi interrompida quando os discípulos chegaram. E os caras atrapalhou o esquema, meu. Quebrou o clima. E o que eu acho interessante, a mulher largou o cântaro, foi para a cidade, começou a pregar. Uma mulher que foi agora empoderada por Deus, reconhecida diante do contexto que foi apresentado. Muitos samaritanos foram convertidos pelo que ela falou. Uma mulher não tinha voz naquela época.
E agora a diferença, né? Daqueles que são os oprimidos, aqueles que são os marginalizados pela sociedade, Cristo faz com que eles se tornem a diferença diante de todos. O que nós podemos trazer da lição de o testemunho dos samaritanos para os nossos alunos, para os nossos professores, e uma mensagem final aí para nós terminarmos a lição? Certo. É interessante aqui quando a mulher ela vai e ela diz assim, ó, o que ela sai contando, né? João 4:39. Ele me disse tudo que eu já fiz. Olha que interessante. Ela chega para o diálogo com Cristo e ela não quer falar da vida dela. É Cristo quem começa a tocar e abre a vida dela ali. Ela diz, opa, ele sabe quem eu sou, ele é profeta. Quando a conversa termina, para ela não interessa mais os segredos. Olha, ela mesma, agora, ela começa a dizer para os outros tudo que ela já havia feito. A mensagem aqui ela é simples e é profunda. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, nada do que nós fizemos importa mais. Nova criatura nós somos. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, a nossa história agora, ela tem um sentido, um novo sentido agora, que é para levar outras pessoas aos pés de Cristo, para mostrar o poder dele. Cristo ele tem poder, e o livro de João vai dizendo sobre as famílias, o casamento. Cristo ele tem o poder sobre a religiosidade, a gente vê na história com Nicodemos. Cristo ele tem o poder sobre questões difíceis na área da sexualidade. Nós vemos com a mulher no capítulo 4. Cristo ele tem realmente o que ele disse que tinha, toda a autoridade no céu e na terra. E de novo, uma puxada de Cristo para a missão, aos discípulos e a você e a mim, né? Ele aproveitou aquela ocasião ali do encontro da mulher com ele diante dos discípulos para ensinar os discípulos sobre a urgência de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mesmo com aquelas que são diferentes de nós e que nós preconceitualmente até as rebaixamos, né? Enquanto eles estavam ali envolvidos em preconceitos, ela estava envolvida em repartir a mensagem que acabara de receber e já estava contagiando a sua cidade inteira. Então, quanto tempo os discípulos estavam perdendo com preconceito e quanto tempo aquela mulher que acabou de receber a mensagem que ele já estava recebendo há tempo, estava aproveitando e já convertendo a sua turma, né? O seu povo. Então, a mesma coisa nós hoje, né? Quanto tempo estamos também envolvidos no preconceito que o diabo faz festa por a gente estar travando nisso? Ou estamos fora dessa curva evangelizando como vários outros que a gente tem testemunhos maravilhosos fazendo aí, né? Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Agradeço aos pastores por estarem aqui conosco. Que Deus possa abençoá-los a cada dia. Que possamos sair daqui reavivados pela palavra do nosso Senhor e acreditando que essa revelação de Jesus, ela é atemporal. Não é por um tempo que ficou dentro da história. É para nós nos dias de hoje e vai nos acompanhar até a breve volta de Cristo. Pastor Alisson, pode orar para nós nesse momento? Vamos para terminarmos? Querido bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pelo testemunho poderoso da mulher samaritana. Amém. E pedimos ao Senhor que também em nós o Teu Espírito nos dê poder, ousadia para compartilhar o que Cristo fez em nossa vida com as pessoas que estão ao nosso redor e precisam da água da vida que é Cristo Jesus. Amém. Em nome dele pedimos, amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Lição 5, já estamos nos encaminhando para a metade do trimestre. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu ministério e principalmente a sua família. Semana que vem tem mais. O Evangelho de João não tem somente lições para a minha vida, tem lições para você, para os seus queridos, que você possa vivê-la até que o Senhor Jesus Cristo ele volte. Até semana que vem, se Deus quiser.